Marcos capítulo 10. Levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como por costume. Aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu-lhes: o que Moisés vos ordenou? Eles responderam: Moisés permitiu-nos escrever carta de divórcio e repudiá-la. Jesus respondeu-lhes: pela dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Contudo, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne, de modo que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, tornaram seus discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. E disse-lhe: qualquer que deixa a sua mulher e casa-se com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Traziam-lhe meninos para que os tocasse, mas os discípulos repreendiam os que traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Tomando nos braços e impondo-lhes as mãos, abençoou. Pondo-se a caminho, correu ao encontro dele um homem que, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu: mestre, tudo isso guardo desde a minha meninice. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, pesaroso por causa desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus tornou a dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se, pois? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, como com perseguições, e no século futuro a vida eterna. No entanto, muitos primeiros são derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Enquanto subiam pelo caminho, com destino a Jerusalém, Jesus ia adiante deles. Eles maravilharam-se e seguiam atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes sobreviram. Disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Escarnecerão dele e o açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, disseram-lhe: mestre, gostaríamos que nos fizessem o que pedimos. Ele respondeu: que quereis que eu faça? Eles responderam: concede-nos que na tua glória
nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isto é, para aqueles a quem está reservado. Os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que julgam a ser príncipe das gentes delas, e se assenhoriam, e seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó. Saindo Jesus de Jericó com os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou chamá-lo. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E o cego imediatamente respondeu: Mestre, que eu recupere a visão. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 10.